programação na internet, YouTube, nossos canais, mas no rádio você tem que ouvir a propaganda política obrigatória. A gente volta amanhã às 11 horas da matina. Grande beijo, Robertinho, até mais. Valeu, Barão, beijo, até amanhã. Você ouviu Band News Station. Fazer as coisas acontecerem vai além de... Opa, daqui a pouquinho aqui pelo rádio você acompanha Horário Político Obrigatório. Continuamos com a nossa programação pelo YouTube da Band News aqui. Às 59 vem aí Horário Político Obrigatório. Estação Ipiranga.
Bosque da Saúde. Gasolina 4,99, ó. Posto Alê, bandeira Alê, etanol 3,29. Só pra quem fala gasolina tá caro. Posto bandeira Alê. Então, era a base de gasolina. Olha, pode me ajudar com a moedinha, João? Tô zerado mesmo. Oferecimento impressionante. O site
ouvintes que sintonizam pelo aplicativo ou pelo site. Excepcionalmente hoje sem Eduardo Oineg. Vamos juntos até as 2. Eu, Débora Alfano e o André Coutinho. Fala, Couto. Time misto aqui na Band News FM. Amanhã volta o time titular. Eu, Débora Alfano e Eduardo Oineg. E eu fico com a Débora às 4 horas da tarde. Então, a partir de amanhã, Eduardo Oineg de volta aqui ao comando do noticiário da Band News FM. Vamos começar o jornal falando de um dos principais assuntos desta terça-feira, o PIB do Brasil, que cresce acima das expectativas no segundo trimestre. O Produto Interno Bruto avançou 1,4% na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores. Os destaques foram o setor da indústria, com expansão de 1,8%, e o de serviços, com 1,0 ou 1% de alta. Esses resultados compensaram o recuo de 2,3% da agropecuária. A colunista de economia aqui da Band News FM, Juliana Rosa, destaca que o resultado do PIB no segundo trimestre do ano veio bastante acima do esperado. Ela lembra que existia a preocupação de um resultado ruim devido, entre outros fatores, ao desastre no sul do país. Esse PIB do segundo trimestre, ele pega a tragédia do Rio Grande do Sul. Quando a gente falava que haveria um impacto, obviamente, no PIB. E as previsões para o PIB desse ano não param de crescer. Hoje a gente tem uma previsão de crescimento em 2,5%. Provavelmente as previsões para o ano vão subir mais ainda. Daqui a pouquinho a Juliana Rosa vai participar ao vivo aqui do Band News no meio do dia para falar mais sobre esse resultado. A indústria, como eu falei agora há pouco, com 1,8%, foi um dos principais destaques, puxando o resultado positivo do PIB brasileiro. Para o superintendente de Economia da Confederação Nacional da Indústria, Mário Sérgio Teles, é importante destacar o resultado obtido internamente no setor. O principal delas é o crescimento da indústria de transformação. Então, o quarto trimestre consecutivo que a indústria de transformação tem crescimento bastante significativo nesse trimestre, próximo aí a 1,8% o resultado geral da indústria. E um outro destaque positivo, também dentro do setor industrial, é o setor de construção. Teve um ano de 2023 negativo, e agora o setor reage. Outra área que chamou a atenção é a chamada formação bruta de capital fixo. Este nome representa os investimentos que estão sendo realizados pelas empresas para aumentar a capacidade de produção. No segundo trimestre, houve um crescimento de 2,1% neste tipo de despesa. A pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Juliana Tressi, diz que a expansão projeta um crescimento sustentado. No primeiro trimestre de 24, a gente já viu uma retomada dos investimentos e agora, mais uma vez, eles voltam a mostrar um número positivo. E isso é muito importante, porque isso está muito atrelado à sustentabilidade do crescimento. Então, quando a gente vê a formação do seu capital fixo, os investimentos, eles crescendo e crescendo seguidamente, mais um trimestre, isso está indicando que a gente está ali ampliando a nossa capacidade produtiva, o que é muito importante para aumentar o número de empregos. Felipe Tavares, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, também acredita que há motivos para crer em novos resultados positivos do PIB nos próximos trimestres, desde que alguns fatores não atrapalhem. Atrapalhar um pouco de tudo, aumentar os juros de uma forma pesando a mão demais, aumentar muito os impostos aí no fechamento da reforma tributária, você criar insegurança e ruído político, insegurança jurídica. Esses são os fatores que o descontrole fiscal, Esses 4 fatores resumem aí a tragédia econômica aí dos últimos 50 anos do Brasil. Então, se a gente tirar um pouco esse ruído, o resto vai bem. O Produto Interno Bruto do Brasil totalizou 2 trilhões e 900 bilhões de reais no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Os pessimistas falavam que 3,3%. Se o Lula ganhasse, ia virar Venezuela, ia virar Argentina, aí, ó. Só o PIB só crescendo. E mais importante, o PIB da indústria. Meio-dia, 16 minutos no horário de Brasília. A rede social X continua suspensa aqui no Brasil. Informações com Márcio Rocha.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Milton Marques, deve divulgar em breve a decisão sobre a ação que trata da suspensão do X, o antigo Twitter, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Nunes Marques foi sorteado para ser o relator do processo depois que a primeira turma da Corte confirmou por unanimidade a decisão de Moraes. A ação foi protocolada pelo Partido Novo, que defendeu que a suspensão do X é inconstitucional, além de questionar a multa de R$50 mil prevista para quem usar os VPNs, software usado para driblar o bloqueio e utilizar o X. Alexandre de Moraes determinou o bloqueio da rede social em todo o território nacional depois de descumprir uma série de decisões do tribunal, se recusando, por exemplo, a tirar do ar perfis com mensagens criminosas ou antidemocráticas. A gente fala agora sobre uma operação policial que terminou com mortos na zona norte da capital fluminense. O assunto está com Vinícius Calisto. 3 criminosos morreram durante a operação das polícias civil e militar no complexo da Maré, na zona norte do Rio. 5 pessoas foram presas, 37 escolas municipais e uma escola estadual tiveram o funcionamento interrompido por causa da operação. Motoristas relataram que manifestantes fizeram um protesto e queimaram um colchão na linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade que passa pelo conjunto de favelas. Desde as primeiras horas da manhã, o Batalhão de Operações Especiais iniciou as incursões com o objetivo de cumprir mandados de prisão de criminosos ligados a uma facção criminosa que atua no conjunto de comunidades, além de reprimir a movimentação desses bandidos que estão envolvidos em disputas territoriais em outros pontos do Rio. Durante a madrugada, um ônibus do BRT foi atingido por um tiro quando passava pela estação Fiocruz. Divisa de São Bernardo com São Paulo. Apenas o vidro que ficou quebrado. A fumaça continua no céu no norte do país. Vitor Litai. A fumaça que cobre Porto Velho em Rondônia e Manaus no Amazonas segue causando cancelamento e reajustamento de voos nas duas capitais. Agora São Bernardo. Em Rondônia foram mais de 40 voos em 2 semanas, a maioria com destino a São Paulo, Brasília e Minas Gerais. Em Manaus foram 7 cancelamentos no mesmo período. Nessa terça-feira, Rondônia segue coberta por fumaça e os níveis de poluição presente no ar chegam a 347 pontos, considerado perigoso à saúde. Em Manaus, a máxima é 120 pontos, considerado não saudável para grupos sensíveis, conforme o painel de monitoramento global World Air Quality. Mais um dia de problemas com voos em São Paulo e agora no principal aeroporto. Pela segunda semana consecutiva a gente tem um problema no GPS de comunicação das aeronaves com a torre de comando no aeroporto de Guarulhos. Na semana passada teve uma operação para identificar uma suposta rádio clandestina que estava interferindo justamente no sinal de comunicação do aeroporto. Mesmo problema que atinge neste momento o aeroporto de Guarulhos. As principais companhias aéreas brasileiras afirmam que estão esperando a normalização total das suas operações. Atrasos no aeroporto, esses atrasos devem continuar nas próximas horas por conta justamente do que é chamado de um efeito cascata. O que a gente conseguiu ouvir na comunicação entre a torre e os pilotos é de que há neste momento um tempo maior de espaçamento entre as aeronaves, ou seja, você tem que esperar pelo menos 2 minutos depois de pouso ou decolagem para a operação normal das pistas no aeroporto de Guarulhos. No horário de pico, claro, a gente vê o impacto, principalmente de manhã, que ocorreu ali por volta das 8, 9 horas da manhã de hoje. A gente já em contato também com a Força Aérea Brasileira, a Polícia Federal, outros órgãos para entender essa passeio aqui dando um rolê aqui do aeroporto de Guarulhos, da estação Imigrantes até a Vila Valparaíso ali em Santo André. Aguarda uma normalização das operações. Vou ir até aproximadamente ali o colégio sobre queimadas realizadas no Pantanal não foi avançado. Detalhes com Rosane Kotoski. Dos 17 inquéritos sobre incêndios criminosos na região do Pantanal instaurados pelo Ministério Público em Corumbá, nenhum foi continuado devido à falta de laudos periciais nos locais suspeitos. Segundo o promotor responsável, Pedro Magalhães, eles foram instaurados há cerca de 2 meses, mas os locais onde ocorreram os incêndios são de difícil acesso. Além disso, os peritos não conseguiram um transporte adequado para fazer a verificação no local. À medida que o tempo passa, os vestígios vão sumindo. Estamos saindo aqui da Anchieta ali, em Mato Grosso do Sul. Ali um antigo Isso quer dizer que novos inquéritos serão abertos, que agora virou mas sem previsão de conclusão.
pegar lá. Vamos falar sobre falta de vacinas em Minas Gerais. Mariana Reis. Da esquerda na frente, fica a Mercedes. Em Minas Gerais, e o Ministério da Saúde aponta descumprimento de prazos por parte da Fundação Ezequiel Dias, laboratório vinculado ao governo do estado. Nessa segunda-feira, em nota, a pasta federal apontou que a vacina meningo C de combate à meningite suas atividades de eletricidade, gás, água, esgoto e construção. Em seguida, aparece o setor de serviços, que avançou 1%, com destaque para informação e comunicação, atividades financeiras e comércio. Já a agropecuária recuou 2,3%. O aumento do consumo das famílias também foi expressivo. O índice subiu 1,3% e emplacou um período de 13 trimestres de crescimento consecutivo na comparação com o mesmo período de ano passado. A alta na taxa de investimentos também contribuiu para o aumento do PIB nesse segundo trimestre, como explica a coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Salles. Bate no carro do carro, vai falar muito bem. E a quantidade também do crescimento do consumo das famílias, como são o mercado de trabalho, as taxas, o aumento do crédito, especialmente voltado para as famílias, e os programas também governamentais de investimento. Segundo o IBGE, o desempenho positivo do PIB se deve somente aos bons resultados na demanda interna, porque o setor externo está contribuindo negativamente para a economia brasileira. Cássia. Muito obrigada aí por energia. Então, sabe, Miriam, um pouco mais cedo, enquanto estava conversando com os nossos ouvintes da internet, a Miriam, então, logo mais, vai trazer aqui o comentário dela a respeito do crescimento do PIB no setor. Vamos ver o que o Merval Bolsominho vai falar aí sobre o crescimento do PIB. Algum defeito ele vai colocar, que ele não admite. Vamos ver aí. Vou deixar nessa casa aqui só pra ver os bolsonaristas falar do PIB. Eles vão meter o pau. Algum problema eles vão achar. Hoje do discurso da ministra Carmen Lúcia, tratando das questões de internet. André Coutinho, aproxima. E produziu, tratou também das consequências do desenrolar dessa questão do X, na verdade, que envolve já várias outras coisas, como por exemplo a questão da Starlink, né? O ministro Alexandre Moraes. Também. E aí, a gente vai dizer se isso é bom ou ruim. Segundo o Banco Central, o cliente não vai precisar mais entrar no aplicativo do banco, sabe? Entra lá, digita a senha, escolhe Pix e de repente faz o Pix. Não, vai ser por aproximação, essa nova funcionalidade, tipo os wallets, as carteiras digitais que já acontecem. Então, isso é possível com a jornada sempre direcionamento, ou seja, você não vai precisar digitar senha, abrir aplicativo, nada disso. Tem um cartão de crédito cadastrado num site de compras, por exemplo. E isso vai ficar disponível a partir do ano que vem, tá? Não é para agora. Só em fevereiro de 2025, alguns testes serão realizados agora no fim deste ano, mas alguns bancos, por exemplo, já devem lançar essa modalidade de maquininhas da rede agora, ainda este ano. Tudo isso para levantar a participação dos nossos ouvintes aqui em relação às tecnologias, porque tem gente que prefere não usar, por exemplo, o cartão de crédito na modalidade por aproximação, até por uma medida de segurança. E alguns cartões, alguns bancos, antes você tinha que ligar para ativar a aproximação. Agora o cartão já vem com isso ativado e você tem que ligar para bloquear se você não quiser. Você preferir digitar a senha e tal. Aquela coisa, às vezes está no bolso, está na carteira, está na bolsa, alguém pode aproximar, ou de repente passa um valor que eu não conferi, eu não pego a maquininha, só aproximo o cartão. O que você acha disso? Já tem alguém que está participando da nossa programação. Eu desabilitei o modo de aproximação do meu cartão, que diz aqui o Pedrão, já ligado na programação da Band News FM. Você
Coutinho, que vive viajando por aí, pode nos dizer como é isso pelo mundo. A aproximação acabou facilitando a vida de muita gente, mas com segurança, né? Não, com relação ao Pix, o Pix é brasileiro, né? Sim, estou falando do cartão. Não, sim, entendi a sua pergunta. Tem algumas variações do Pix na Índia, se eu não me engano, em outros países também, que não são chamados, obviamente, de Pix. Sempre quando tem esse tipo de notícia, as pessoas, acho que a primeira reação das pessoas é a insegurança, né? Uhum. E agora? Poxa, então quer dizer que vão surgir novos golpes? Vão surgir novos golpes, não tem a menor dúvida disso. Infelizmente é assim. Enquanto tem muita gente tentando facilitar a nossa vida, tem muita gente tentando se aproveitar. Facilitar o golpe. Disso, exatamente. Então vai acontecer, ou vão acontecer golpes e vão ser criados golpes, né? E vão ter que ser criadas também ferramentas para tentar evitar esse tipo de golpe. Então, obviamente que tudo que chega para ajudar a nossa vida, para facilitar a nossa vida, é positivo. Mas tem que tomar muito cuidado também com a insegurança. Você sabe que você citou o mundo das viagens, né? Eu como apresentador do Partiu Band News, em muitos lugares, aqui no Brasil também, mas em especial no exterior, eu já peguei lugar que é chamado, no termo em inglês, cashless, ou seja, não aceitam dinheiro vivo. E muitos outros lugares só aceitam por aproximação. Isso cresceu demais no momento da pandemia, por um motivo de higiene, mas locais que mexem, por exemplo, com alimentos, e a gente, no Brasil, a gente está acostumado com, você vai em qualquer trailer, qualquer lugarzinho pequenininho de alimentação, tem uma pessoa que manipula o caixa, tem uma pessoa que atende, tinha o pedido, e tem uma outra pessoa que vai te dar o pedido. Isso, em outros lugares do mundo, eu diria na maioria dos lugares da Europa, essa mesma pessoa que vai tirar o seu pedido, vai fazer o seu sanduíche, vai entregar o seu sanduíche. Vai pegar o dinheiro, aquela nota. E aí, por isso, alguns lugares acabaram adotando o sistema de nota, muito menos cartão. Então, a aproximação em alguns lugares aqui, ó. É uma realidade e até uma regra. Do lado é o Colégio Xingu. Eu teve uma viagem com outro jornalista. Excelente colégio. O único que estava Colégio Xingu. Colégio muito bom. No meu relógio, no meu relógio inteligente. E aí ninguém estava com cartão. O que aconteceu? Eu paguei para todo mundo. Bota na conta do Coutinho. Porque eles só aceitavam aproximação. Olha só que curioso. Mas, obviamente a notícia da Débora é do futuro do Pix. Olha, tem muitos ouvintes participando, viu? Aliás, um ouvinte vai falando sobre viagens. Na Nova Zelândia tem muito lugar cashless, que não aceita dinheiro, até vários postos de gasolina, alguns pontos turísticos não aceitam dinheiro. E aí o turista desavisado pode se prejudicar. Eu deixo meus cartões ativados, no entanto, uso aquelas carteiras que bloqueiam a utilização de forma fraudulenta. É uma carteira de metal, sabe? Tem muita gente usando. Um ouvinte até mandou foto.